Quem foi Melquisedeque? Um enigmático personagem que surgiu brevemente no palco da história humana e depois desapareceu, apesar de ser uma das figuras menos mencionadas e mais misteriosas do Antigo Testamento. Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém, é fundamental para compreender conceitos-chave na Bíblia. A questão é, quem exatamente é essa figura misteriosa? O que essa ordem dinâmica nos diz sobre o papel de Cristo como rei e sacerdote? Em hebraico, seu nome significa Rei da Justiça, ou Meu Rei é Justo. A primeira menção desse nome pode ser datada de cerca de 2 milênios antes de Cristo, a segunda cerca de 1 milênio antes, Jesus nascer, e a terceira, na segunda metade do primeiro século após o nascimento de Jesus. Abraão e Melquisedeque, junto com outros reis aliados, foram à batalha contra 5 reis que governavam territórios próximos ao Mar Morto. Foi uma vitória para os 4 reis que saquearam Sodoma e Gomorra, levando bens, alimentos e materiais. Entre os cidadãos de Sodoma, levaram embora Ló com sua família e posses. Então, um sobrevivente que escapou das forças invasoras do outro lado do Jordão veio e contou a Abraão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Manre, território dos amorreus, irmão de Escol e irmão de Aner, que eram aliados de Abraão. Ao ouvir que seu sobrinho Ló havia sido capturado, Abraão armou seus 338 homens treinados, nascidos em sua própria casa, e partiu em perseguição ao norte, até Dan. Ele dividiu suas forças durante a noite, e atacou e derrotou os inimigos, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Abraão trouxe de volta todos os bens, seu sobrinho Ló com suas posses, além das mulheres e do povo. Gênesis 14, versículo 13 a 16, Bíblia amplificada. Na volta da batalha, Abraão foi recebido pelo rei de Sodoma, que lhe ofereceu bens como recompensa. No entanto, Abraão recusou qualquer parte do saque, pois não permitiria que alguém dissesse que o enriqueceu. Ele determinou que somente Deus deveria ser creditado por todo o seu sucesso e riqueza. Contudo, de Melquisedeque, Abraão aceitou pão e vinho e recebeu uma bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Gênesis 14, versículo 18 a 22. Melquisedeque, rei de Salém, antiga Jerusalém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou Abrão e disse: Abençoado, alegre e favorecido seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador e possuidor dos céus e da terra. E bendito, louvado e glorificado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abrão, então, deu-lhe o dízimo de todos os tesouros que havia conquistado na batalha. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e fique com os despojos da batalha para si mesmo. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Eu jurei diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador e possuidor dos céus e da terra, que não aceitaria nem mesmo um fio de linho do que é seu, nada que lhe pertence, para que você nunca possa dizer que me enriqueceu. Este homem era rei de Salém, como vemos no Salmo 76, versículo 2, onde lemos: Seu tabernáculo está em Salém, sua morada está em Sião. Não temos nenhuma pista de onde Melquisedeque veio, como chegou a Canaã, como se tornou um adorador e sacerdote do verdadeiro Deus, e como Abraão chegou a conhecê-lo. A única certeza é que ele estava lá. Melquisedeque era tanto rei quanto sacerdote, o que o tornava historicamente único. Combinar a autoridade religiosa com a autoridade civil muitas vezes era perigoso. Deus proibiu que os reis de Israel fossem sacerdotes e que os sacerdotes se tornassem reis. O rei Uzias foi atingido pela lepra quando tentou exercer o papel de sacerdote, como relatado em 2 Crônicas, versículo 16 a 23. Melquisedeque foi uma exceção a essa regra. Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, o Supremo Ser. Ele adorava o verdadeiro Deus, sem qualquer ligação conhecida com Abrão ou qualquer outro povo conhecido do convênio de Deus. Ele abençoou Abrão e abençoou a Deus. Melquisedeque mostrou que um sacerdote deve se relacionar tanto com Deus quanto com os homens e ter um ministério para ambos. Apesar de parecer obscuro,
Melquisedeque desempenha um papel importante no Antigo Testamento. Muitos especulam que ele poderia ter sido o filho de Noé, Sete, ou até mesmo um anjo. Alguns imaginam que ele foi um Adão não caído enviado para observar o trabalho de redenção de Deus. No entanto, não há base bíblica concreta para confirmar isso. A questão não pode ser considerada completamente resolvida. Do contrário, a identidade de Melquisedeque teria sido revelada. Concordado por estudiosos da Bíblia há muito tempo, Morris, podemos dizer com confiança que Melquisedeque é um notável tipo ou imagem de Jesus. Lemos que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Isso se referia a 1/10 de seus bens, não de sua renda. Houve quase uma competição entre Abraão e Melquisedeque para ver quem poderia abençoar mais o outro. Abraão abençoou Melquisedeque com seus recursos, e Melquisedeque abençoou Abraão com seus recursos. Nossa comunidade de crentes deve ter essa atitude de bênção mútua. Também foi sugerido que Melquisedeque fosse um anjo que administrava o julgamento. Outros equipararam Melquisedeque a Sem. As teorias são todas especulativas, no entanto. Davi, ao escrever sobre Melquisedeque, compôs um salmo cerca de 1 milênio depois de Abraão, descrevendo seu senhor como rei e sacerdote. No primeiro versículo deste salmo, o Senhor convida o Senhor de Davi a se sentar à sua direita, em esplendor real. Salmos 110, versículo 4. O Senhor jurou um juramento, e não mudará de ideia. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele afirmou que o Messias teria um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não era apenas um adorador comum do verdadeiro Deus. Ele ocupava uma posição respeitada como sacerdote do Deus Altíssimo, um título que ressalta sua importância. A grandeza de Deus elevou o prestígio do sacerdócio de Melquisedeque, tornando-o uma figura notável na história. Não há menção de pai ou mãe de Melquisedeque, e ele apareceu sem qualquer genealogia. Por meio deste juramento, Deus mostrou que há outro tipo de sacerdote, diferente do sacerdote de Arão. Os sacerdotes de Israel eram todos da família de Arão e trabalhavam no tabernáculo e, mais tarde, no templo, oferecendo sacrifícios e realizando cerimônias de acordo com as regras de Deus. Aqui vemos que Deus estabeleceu outra ordem sacerdotal, seguindo o padrão de Melquisedeque. Esse juramento foi tão importante que o autor de Hebreus o menciona 5 vezes. Seu sacerdócio não é como o de Arão, figurativo, sucessivo e transitório, mas real, efetivo, fixo e intransferível, eterno e inalterável. Uma das características extraordinárias do reino é que o Senhor Jesus combinará em sua pessoa as ilustres funções de rei e sacerdote. Isso pode ser perigoso quando líderes comuns o fazem. É por isso que as pessoas desejam manter a religião e o governo separados. Essa é uma aspiração que o mundo tem há muito tempo, mas nunca conheceu. No versículo 4, aprendemos 4 coisas a respeito do sacerdócio do Messias. Ele foi feito sacerdote pelo juramento de Jeová. A nomeação foi irrevogável. Seu sacerdócio é eterno e está de acordo com a ordem de Melquisedeque. A expressão, de acordo com a ordem de Melquisedeque, é interpretada para nós em Hebreus 5, versículo 7. Ali, o sacerdócio de Melquisedeque é comparado e contrastado com o sacerdócio arônico e levítico. O sacerdócio daquele misterioso personagem, Melquisedeque, foi estabelecido por nomeação soberana de Deus. Não foi herdado de seus pais. E não há menção de seu sacerdócio tendo um início ou fim, não tendo nem princípio de dias, nem fim de vida. Em todos esses aspectos, o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao de Levi. Melquisedeque foi um protótipo do Senhor Jesus. O sacerdócio de Nosso Senhor não era uma questão de linhagem, pois ele era da tribo de Judá, não de Levi. Seu sacerdócio foi estabelecido pelo decreto soberano e eterno de Deus. E uma vez que ele vive no poder de uma vida interminável, seu sacerdócio nunca terá fim. Outra maneira pela qual Melquisedeque prefigurou o Messias é que ele era tanto rei quanto sacerdote. Seu nome e título significam que ele era o Rei da Justiça e o Rei da Paz, e também era sacerdote do Deus Altíssimo. O livro de Hebreus e Melquisedeque
o autor das epístolas aos Hebreus, foi o único escritor do Novo Testamento que desenvolveu os princípios do sacerdócio de Cristo. Paulo fez uma conexão indireta com seu sacerdócio, escrevendo que Cristo está assentado à direita de Deus como rei e está intercedendo por seu povo como sacerdote. No entanto, o autor de Hebreus dedicou quase toda a sua epístola ao sacerdócio do Filho de Deus. Cristo purifica seu povo de seus pecados. Hebreus 2, versículo 17. Portanto, era essencial que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, à humanidade, em todos os aspectos, para que, por meio da experiência, se tornasse um poderoso e fiel sumo sacerdote em assuntos relacionados a Deus, fazendo expiação pelos pecados do povo, apaziguando a justiça divina e proporcionando um caminho de reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele foi designado por Deus como sacerdote na ordem de Melquisedeque e tornou-se sacerdote nessa ordem quando Deus jurou um juramento. Hebreus 6, versículo 20. Onde Jesus, tendo se tornado um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, entrou antecipadamente por nós no lugar santíssimo, tendo oferecido uma vez por todas o sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, versículo 12. Cristo entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo, na presença de Deus, e sentou-se à direita de Deus, depois de ter oferecido um único sacrifício, o sacrifício suficiente de si mesmo pelos pecados de uma vez por todas. O escritor enfatiza a superioridade do sacerdócio melquisedequiano sobre o sacerdócio levítico. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o que significava que ele era um rei de justiça, Zeteque, e paz, Salém. Além de governar como rei, Melquisedeque era um sacerdote sem genealogia. Hebreus 7, Bíblia Amplificada, descreve: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. E a Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente, por tradução, seu nome significa rei de justiça. Depois também é rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Hebreus 7, versículo 1 a 3. Agora pause e considere quão grande foi esse homem a quem Abraão, o patriarca, deu o dízimo dos despojos. É verdade que os descendentes de Levi, que têm o encargo do ofício sacerdotal, são ordenados pela lei a recolher dízimos do povo, ou seja, dos seus parentes, embora tenham descendido de Abraão. No entanto, este homem, Melquisedeque, que não tem ascendência levítica, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que possuía as promessas de Deus. Hebreus 7, versículo 4 a 6. Está além de qualquer dúvida que a pessoa inferior é sempre abençoada pela superior. Além disso, no sacerdócio levítico, os dízimos são recebidos por homens sujeitos à morte, mas no caso de Melquisedeque, eles são recebidos por alguém de quem se testifica que vive perpetuamente. Alguém poderia até dizer que Levi, o pai da tribo sacerdotal, ele mesmo, que recebeu dízimos, pagou dízimos através de Abraão, o pai de toda Israel e de todos os que creem. Pois Levi ainda estava nos lombos de seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque o encontrou. Agora, se a perfeição, uma comunhão perfeita entre Deus e o adorador, tivesse sido alcançada através do sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, qual seria a necessidade de surgir outro tipo de sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, e não um sacerdote nomeado conforme a ordem de Arão? Mas, quando há uma mudança no sacerdócio, é necessária uma mudança também na lei relacionada ao sacerdócio, pois aquele de quem estas coisas são ditas não pertencia à linhagem sacerdotal de Levi, mas a outra tribo, da qual ninguém jamais serviu ou oficiou no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descendeu da tribo de Judá, e Moisés não mencionou nada sobre sacerdotes em conexão com aquela tribo. E isso se torna ainda mais evidente se outro sacerdote se levanta à semelhança de Melquisedeque, que se tornou sacerdote, não com base em um requisito físico e legal,
na lei relacionado à sua ascendência como descendente de Levi, mas com base no poder de uma vida indestrutível e eterna, pois Deus testemunhou a respeito dele: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, versículo 17 a 21. Por um lado, uma antiga ordenança é cancelada por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois ela não tinha capacidade de justificar o pecador perante Deus. Por outro lado, é introduzida uma esperança melhor, pela qual agora nos aproximamos continuamente de Deus. E de fato, não foi sem a tomada de um juramento que Cristo se tornou sacerdote, enquanto os levitas, que anteriormente se tornaram sacerdotes, receberam seus ofícios sem a confirmação de um juramento. Mas este Jesus foi designado com um juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não mudará de ideia: Tu és sacerdote para sempre. E por causa da força e da eficácia desse juramento, Jesus se tornou a garantia certa de uma aliança melhor, um acordo mais excelente e vantajoso, que nunca será substituído ou anulado. Por um lado, os antigos sacerdotes da linhagem sucessiva existiam em maior número, pois cada um deles era impedido pela morte de continuar perpetuamente no ofício. Mas, por outro lado, Jesus mantém seu sacerdócio permanentemente e sem mudança, pois ele vive para sempre. Portanto, ele também é capaz de salvar completamente, perfeitamente e eternamente aqueles que vêm a Deus por meio dele, pois ele sempre vive para interceder e intervir em favor deles com Deus. Era adequado que tivéssemos um sumo sacerdote perfeitamente adaptado às nossas necessidades, santo, imaculado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem a necessidade de oferecer sacrifícios diariamente, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, pois ele atendeu a todos os requisitos e fez isso de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como um sacrifício voluntário, pois a lei nomeia homens como sumos sacerdotes, homens fracos, frágeis, pecadores e mortais. Mas a palavra do juramento de Deus, que veio após a instituição da lei, nomeia permanentemente como sacerdote o Filho, que foi aperfeiçoado para sempre. O sumo sacerdote Jesus é distintivo na forma como realiza seus deveres em comparação com os sacerdotes levíticos. Ele não precisa realizar sacrifícios diariamente, porque ele o fez de uma vez por todas. Ele também não precisa fazer sacrifícios por seus próprios pecados, pois ele é sem pecado. Uma das maneiras mais impressionantes pelas quais ele difere dos sacerdotes anteriores é que ele se sacrificou voluntariamente pelos pecados do povo. Ele ofereceu a si mesmo como o sacrifício supremo. A graça de Jesus é verdadeiramente incomparável e excelente. A lei estabelece sacerdotes que são imperfeitos pessoalmente. Eles são caracterizados pela fraqueza e falha. Eles são apenas ritualmente santificados pela lei. Mas o Filho, que foi aperfeiçoado para sempre, é nomeado como sacerdote pela palavra do juramento de Deus, conforme mencionado no versículo 21 deste capítulo e citado do Salmo 110, versículo 4. Há implicações significativas no que acabamos de abordar. A forma como os sacerdotes costumavam realizar suas funções nos velhos tempos não é mais como fazemos agora. Agora temos um sumo sacerdote divino e eterno. Seria tolice para as pessoas tentarem copiar a antiga forma de fazer as coisas e tentarem assumir as funções de nosso grande sumo sacerdote.